Olá, book lovers! Aqui é a Nara e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar sobre leituras do mês de janeiro. Eu li 9 livros e eu vou aqui trazer a minha opinião sobre todos eles. Então, o primeiro livro que eu li foi Luzes do Leste, da Brittany C. Cherry. É o segundo livro da série Bússola, que é essa última que ela tá lançando. E eu gostei bastante desse livro. Aqui a gente vai conhecer sobre o Connor, que já apareceu no primeiro livro, mas lá ele era só um alívio cômico, uma coisa ali pra dar um diferencial naquele livro. E aqui a gente conhece a história dele, a luta dele com a doença da mãe, os problemas ali que ele enfrentou na infância e como agora ele tá bem, ele tá trabalhando, tá tendo sucesso em tudo que ele faz, mas ele a vida social dele assim não tá ok. Enfim, ele vai conhecer o par romântico dele, só que não tá no dia que eles se encontram, não é pra eles ficarem juntos. Acontece N coisas e tem N questões envolvendo os dois, mas passa acho que uns 2 anos, eles acabam se encontrando novamente e a partir daí a gente vai ver o desenrolar de todo esse relacionamento. O segundo livro que eu li foi, na verdade não foi um livro, foi os capítulos extras de Uma Faixa de Amor na Espanha, na visão do Aaron. São 3 capítulos. O primeiro capítulo é o primeiro capítulo, onde é legal a escolha. A gente consegue ver ali já as intenções ou a parte dos sentimentos do Aaron com a Catalina, né, já de início. Depois, o próximo capítulo é o capítulo 9, que é o encontro que o Aaron tem com a Catalina, que eles fazem o trato de que ele vai no casamento e ela tem que ir nesse evento com ele. E é legal também de ver ali tipo assim, deixando mais claro as intenções do Aaron, os sentimentos ali dos dois, ela tá muito confusa, se aquilo ainda tudo é uma farsa ou alguma coisa ali é real, é séria. E a última escolha é o capítulo 19. Não é uma má escolha, aqui eles já estão na Espanha, e é antes do primeiro beijo. E o Aaron, a gente vê ele mudando de posição, no sentido de que se eu quero conquistar essa mulher, eu preciso mudar. Preciso sair da defensiva e ir pra ofensiva. Mas eu esperava alguma coisa mais significativa, que tivesse mais emoção pra quem tá lendo. É legal ver essa nova perspectiva? É legal, mas assim, precisava de um choro, de uma emoção, de uma coisa mais significativa mesmo. Enfim, foi um bom livro, eu gosto desse livro, gosto da autora, mas eu esperava um pouquinho mais. Então, depois eu li 3 livros de Aranha Reverso. E assim, de enredo, nenhum deles me impactou em nada, porque é um negócio assim, básico demais. O que foca é na relação das pessoas ali envolvidas na parte amorosa, né? Nada além disso. Mas vamos comentar aqui brevemente. Eu li a duologia Hades Man, que é Atração Fatal e Atração Mortal. Deixa eu mostrar aqui. E Atração Mortal. Aqui a gente conhece a Brooke, que descobriu uma traição do namorado e ela não tem pra onde ir, porque ela morava com ele. E ela tem um melhor amigo de sempre, meu Deus, lindo, maravilhoso, que ela sempre teve um crush. E ele fala, não, você vai morar comigo. E com os 2 amigos dele, que eles são sócios, e eles sempre moraram juntos desde que saíram do exército, alguma coisa assim. Então ela vai morar com eles. E tem aquele negócio da atração, que ela já sentia por um e por outro, e não sei o quê. E assim se desenvolve essa parte do relacionamento deles. Tem toda uma questão de que ela tem um stalker, que eles têm, tipo, alguns inimigos, porque eles fazem inimigos no trabalho deles. Eles trabalham como, tipo, segurança pessoal. E daí tem, no final, tem todo um sequestro dela, que só vai se resolver no livro seguinte, que pra mim não precisava ter dividido em 2 livros. No segundo, ainda tem uma questão de trabalhar esse trauma dela, porque ela ficou raptada, ela foi torturada, então, tipo, ela tem que lidar com esse trauma, ela tá tendo crises de pânico, não tá conseguindo sair de casa. Ainda tem uma tentativa de trabalhar isso, que eu até acho legal,
Mas a resolução de quem é o stalker, por que tava fazendo, é tudo muito raso, muito raso. E em relação ao relacionamento dos quatro, não tive problema nenhum. Ela soube desenvolver ali alguns traumas, algumas coisas, mas também nada demais. E daí o outro livro que eu li de Era em Reverso é O Acordo com Meu Ex. Esse aqui eu já gostei mais. É uma trama bem mais simples. Aqui a gente conhece a Summer, que quer dar um remember com o ex dela, porque, meu Deus, ele era muito gostoso, eles tinham muita química, eles se adoravam, e ela manda mensagem pra ele. Ele responde, então eles têm um remember. Só que quando ele chega na casa dela, ele já fala que tem uma proposta pra ela. E como a gente tem a visão de todos os personagens aqui, então a gente descobre que ele já tava há um tempo pensando em reatar com ela, mas em dividir com os amigos dele, que ele também tem 2 sócios, e o trabalho exige muito deles, então eles têm que viajar, e sempre quando, tipo, um tá disponível, o outro não tá, e eles já terminaram com muitas namoradas, muitos relacionamentos, porque eles não têm tempo pra, tipo assim, num relacionamento integral com uma menina. Mas eles pensaram, não, vamos dividir uma menina, porque quando um não estiver disponível, o outro vai estar e a pessoa não vai se sentir deixada de lado no relacionamento. E como ele era louco por ela, e tem um amigo dele também que já era louco por ela desde muito tempo, eles convidam ela pra isso e ela vai. Então a história é ela viajando com eles pra Bora Bora, se eu não me engano. E é o que acontece, o que acontece nesses livros, entendeu? Muita sacanagem. Tem um pequeno negocinho de um roubo de um computador no meio ali, de um cara que é rival da empresa deles. Mas assim, nada além. Tipo, o cara rouba o computador, em 3, 4 capítulos já resolvem esse roubo, já conseguem esse computador de novo. E nada mais. É basicamente esse desenvolvimento de relação entre os quatro, que também foi super tranquilo de ler, não tive problema nenhum. Eu até gostei mais dessa escrita aqui e de seu negócio assim. Daí depois voltamos aos romances e eu li o conto Sob o Mesmo Teto, da Ellie Hazelwood. Ela vai lançar 3 contos, esse é o primeiro. E a gente conhece a Mara, que ela é meio sozinha, os pais não dão atenção, e ela tinha muito carinho pela orientadora dela, que acabou falecendo, mas deixou uma casa pra ela. Só que depois ela foi descobrir que alguém já morava nessa casa, então eles vão ter que dividir o espaço. E daí lá ela encontra o Liam, que é sobrinho dessa orientadora dela, mas que não ficou nada feliz com a ideia dela se mudar pra casa que ele mora. E é claro que a gente vai ver eles brigando igual gato e cachorro, e aquela coisa de haters. E apesar de ter pouquíssimos capítulos, são 13 capítulos mais o prólogo e o epílogo, então é super curtinho de ler. Eu consegui me conectar com os personagens, eu gostei de como ela elaborou alguns dramas familiares, alguns traumas e essa construção de relação entre o casal. E no final eu fiquei apaixonadíssima. Se eu pudesse, eu leria um livro completo de mais de 300 páginas com essa história aqui, porque eu acho que ela conseguiu desenvolver muito bem com o básico de páginas ali, com o mínimo que ela tinha pra desenvolver. E estou doida pra ver os próximos livros que eu quero. Tô muito, muito animada pra ler depois de ter lido esses aqui. E daí eu li o meu favorito do mês, que foi Ondas do Oeste, o terceiro livro da série Bússola. E maravilhoso, maravilhoso. Aqui a gente conhece o Damien, que ele já apareceu no segundo livro. E ele é tipo um sócio, trabalha com o Connor. E ele nunca descobriu quem era o pai e a mãe dele, mas o pai dele acabou de falecer e ele recebeu uma carta falando que ele ia ter respostas sobre mãe e pai, sobre o que aconteceu, né, pra ele ter sido colocado pra adoção. E ele vai aproveitar e gerenciar uma filial da empresa do Connor nessa cidade onde ele vai, que eu não sei onde que é, mas enfim, ele vai pra lá. E daí, chegando lá, tem a leitura do testamento do pai dele, e lá tá escrito que pra ele ganhar a parte dele da herança, ele tem que casar com a filha do pai dele, que é a Stella.
Mas a Estela não é filha do pai dele. O pai dele era apaixonado por uma mulher, pela mãe da Estela. E só que a mãe da Estela sofreu um acidente. Então ele pegou a Estela pra cuidar. E desde que ela devia ter uns 4, 5 anos, ele cuidava dela. E considerava ela filha. E ela estava no testamento dele. Então, lá tá escrito que o Damien e a Estela têm que se casar pra ambos receberem a parte do testamento e o dinheiro. E ficar juntos, eu acho que por uns 6 meses. Tem algumas regrinhas lá. E de início ele não quer, mas ele quer muito o dinheiro pra poder ajudar instituições. Porque não é que ele... Tipo, o dinheiro não é pra ele, porque eu tenho certeza que o Connor paga um bom salário pelo trabalho que ele faz na empresa. Então, eu tenho certeza que a questão nunca foi dinheiro, assim, pra ele. Mas ele sabia que ele podia fazer uma ótima ajuda com esse dinheiro que ele ia receber. Então, no fim, ele aceita se casar com a Estela. A Estela também pensa, enfim, decide que vale a pena toda essa experiência. E a partir daí, a gente acompanha esse relacionamento. E eu amei esse livro porque o Damien é exatamente o tipo de personagem que eu amo. O personagem que ele tem trauma, ele é meio ignorante, mas ao mesmo tempo que ele dá aquela patada, ele sente muito assim, sabe? Já é instantâneo. Ele não consegue se expressar direito, mas, tipo assim, tá na cara dele o que ele tenta dizer e não consegue. Enfim, introvertido. Olha, foi excelente esse livro. Aqui também são trabalhados vários traumas, tanto da parte dele, que foi órfão a vida inteira. A Estela, que sofreu, apesar de ter família, tipo, ao contrário, né? Damien nunca teve família, nunca teve ninguém por ele. E conseguiu, mesmo com traumas, conseguiu ter uma ajuda no momento, assim, específico na vida dele, que mudou muitos conceitos pra ele. E ela, que teve família, teve o pai dele ali presente, teve cuidado, teve casa, teve amor. E mesmo assim, sofreu de uma forma diferente, mas que também leva muitos traumas pra vida adulta dela. E eles têm que trabalhar esses traumas aí de infância. Mas tudo muito bem escrito, muito bem colocado. A Britney, de novo, acertou em cheio nessa história. E eu não vejo a hora do quarto livro lançar, porque ainda não lançou a tradução aqui no Brasil, pra nós termos o final dessa série. E daí o penúltimo livro foi o famoso aí nas redes, O Amor e Outras Coisas, da Christina Lauren. Eu vi algumas meninas lá no Instagram falando muito bem desse livro. E daí não me aguentei, né? Fui ler. E esse livro, meu Deus, que livro sofrido. Aqui a gente conhece a Macy. E ela tá vivendo a vida dela, ela é residente de medicina. Ela trabalha uma rotina super pesada, mas ela tá ali tomando um cafezinho com a amiga dela, que foi amiga da faculdade. E ela se depara com um cara, ela reconhece uma pessoa nesse café que elas estão tomando. E ela fica super nervosa e ela quer sair dali antes que essa pessoa reconheça ela. Mas essa pessoa reconhece. O Elliot reconhece ela, tenta parar ela pra conversar. E ela fala, tipo, não, eu tenho que ir, eu tenho meus compromissos. Ele fala pra ela, não, você não pode me dispensar. A gente tá 10 anos sem se falar, a gente precisa resolver algumas coisas. Então, em visões paralelas, em antes e depois, antes e agora, no caso, a gente vai entender qual é a relação que a Macy tem com o Elliot e o que aconteceu pra eles ficarem tanto tempo sem se falar. Só dando mais um panorama, eles se conheceram quando eles tinham 13, 14 anos. A mãe dela tinha recém-falecido e a mãe dela escreveu uma lista pro pai dela. E uma dessas coisas pra ajudar ali a ele cuidar dela era que ela tivesse um cantinho sossegado onde ela pudesse ir pra espairecer, pra se conectar com ela mesma. E eles resolvem comprar uma casa de campo. E essa casa era vizinha do Elliot. E eles acabam construindo uma amizade ali. Os dois gostam muito de ler. E então, durante todas as idas de final de semana, férias de verão e de inverno, eles acabam construindo uma relação.
E a gente vai ver essa relação. E ali no agora, a gente vê eles tentando passar essa situação que eles sofreram há 11 anos atrás e o porquê que eles ficaram sem se falar. E tipo assim, meu Deus, como eu falei antes, esse livro é puro sofrimento. Pra quem gosta daquela coisa assim, aquele livro, não que se arrasta em relação à escrita, porque a escrita é muito boa. Eu li rápido, nossa, eu li muito rápido esse livro, mas essa situação, até eles resolverem, ou até você descobrir o que aconteceu, qual foi o fato, vai no mínimo uns 85% do livro. Até lá você não descobre, você fica ansioso, mas preso na leitura porque você quer descobrir, você não aguenta mais, você vê que eles se amam, vê que o que aconteceu, assim, tem que ser uma coisa muito grande pra ter separado eles. Enfim, você fica muito nervoso, fica muito ansioso pra descobrir. Mas pelo menos eu vi que teve gente que não conseguiu se apegar ao casal, enfim. Eu me apeguei muito ao casal, sabe? Eu fiquei, nossa, meu coração, eu já terminei faz pelo menos umas 2 semanas e meu coração ainda dói por essa leitura. Eu só acho que o finalzinho ali, o último capítulo, poderia ter tido um pouquinho mais de emoção. Assim, eu amo o livro que faz meu coração doer, mas também que dá aquela chorada, assim, no final. Não cheguei a chorar tanto quanto eu queria ter chorado nesse livro. Mas, assim, eu acho que eu recomendo pra todo mundo, mesmo que você não goste de romance, ou que você acha que não vai gostar, você gosta de uma outra vibe, tenta ler, dá uma chance, assim, porque mesmo que você não acredite no casal, enfim, eu acho que é um livro que te traz muitos sentimentos, traz reflexões, assim, que eu acho que todo mundo merece passar por isso. E o último livro, todo mundo conhece, Leitura de Verão, da Emily Henry. Eu comecei a ler outro livro dela no finalzinho do mês passado, mas eu tinha outras prioridades. Era um livro que eu tava gostando, mas eu deixei de lado. E daí resolvi começar esse mês, de janeiro. E aqui a gente, então, tem a January, que tá se mudando pra essa casa de praia. O pai dela acabou de falecer, ela descobriu alguns segredos dele. E ela tá há muito tempo sem escrever. A editora tá cobrando e ela tá com um bloqueio enorme. Então ela tá indo lá pra tentar ter alguma inspiração, pra tentar escrever. E é ali na cidadezinha que ela encontra um rival dela desde a faculdade, que é o Augustus. E depois de alguns encontros ali com ele, eles decidem fazer um acordo, porque ele não escreve finais felizes, ele não escreve sobre romance, ele escreve uma coisa muito mais visceral e real, e ela só final feliz, né? Então eles decidem que ela vai tentar escrever alguma coisa mais real, vida real, assim, dor e sofrimento, e ele vai tentar escrever um livro com um final feliz. E tem todo um prêmio ali no final, enfim, e a gente vê essa relação dos dois, porque daí um vai dar aula pro outro sobre elementos que eles precisam ter nos livros, e esse processo da escrita dos dois. E tudo que eu falar mais vai ser spoiler, então é aí que eu vou parar. E assim, eu vi muita gente falando muito bem desse livro, e a escrita é realmente muito excelente. Eu gosto das coisas que são colocadas aqui, também adoro os dramas, tanto da parte do Augustus quanto da parte da January. Eu me irritei com a January, na verdade, porque assim, tem algumas questões que ela, tipo, são muito importantes pra ela, que eu, aqui ó, trouxa, já sabia as respostas que ela queria. Tipo, uma questão é que ela se pergunta assim, em quem que eu posso confiar? Se eu descubro mentiras, se eu descubro segredos, como é que eu posso saber que aquilo é real, que eu posso confiar em tal pessoa? Como é que eu sei que tudo não é uma mentira? Não pode!
você... São pouquíssimas pessoas que você pode confiar, e mesmo assim vai ter situações que mesmo aquela pessoa que você jurava por tudo, que você podia confiar, não, você não pode confiar, sabe? Não é sobre isso. O relacionamento das pessoas não é sobre isso, assim, sabe? E ela fica um tempão nessa questão. E eu ficava muito brava, porque, tipo assim, você nunca vai saber 100% se você pode confiar ou não na pessoa. E, então ela tinha umas questões, assim. Mas tirando essa, assim, eu gosto do desenvolvimento dela, como ela supera o luto do pai, enfim, o relacionamento dela com Augustus, tudo ali, eu gosto como é escrito. Também tem a parte da outra mulher que aparece ali e eu gosto do espaço que ela tem ali para um pequeno desenvolvimento. Eu só queria mais emoção. Tipo assim, o final é envolvente, é emocionante, mas não ao ponto do que eu queria. Não consegui chorar nesse livro. Enfim, para mim não foi favoritado, assim, eu não super amei o livro, mas foi uma ótima leitura, com certeza. Emily Henry entra pro meu escopo de autores, assim, que eu acho que eu vou ler tudo na vida, assim, sabe? Foi uma leitura muito gostosa e foi um ótimo livro para eu encerrar o meu mês. Então foram esses os livros que eu li em janeiro. Não foram todos que eu tinha colocado como meta. Eu não sei, eu insisto em colocar meta, eu amo meta, mas eu falei que esse ano eu ia deixar mais livre, assim, pra eu poder escolher livros que eu queria ler, tipo, aleatoriamente. Já fiz mais ou menos a escolha de livros que eu quero ler em fevereiro. Vamos ver se eu vou dar conta. Mas eu amei os livros que eu li esse mês. Todos foram ótimas experiências de leitura. Eu gostei bastante, a maioria teve notas bem altas. Eu só li um romance, basicamente. Eu já soltei o vídeo. Quer dizer, é pra ter soltado já, de metas, né? Onde eu falo que eu quero me acabar em romance, porque é o que eu amo ler, é o que eu me identifico. Mas também quero tentar dar chance a novos gêneros. Mas esse mês não foi um mês de novos gêneros. Foi só de romance. Mas é sobre isso, né? Dias de luta, dias de luta. E... Mas me conta aí, o que é que vocês leram esse mês? Como é que foi o balanço de vocês? Teve algum livro que vocês favoritaram? Deixem nos comentários. Também não esquece de me seguir nas redes sociais, eu vou deixar aí na tela. E a gente se vê no próximo vídeo.